Bom dia, Lincoln. Pois é, o clima aqui é de muita expectativa. O Salão Verde está totalmente diferente. Na manhã dessa quarta-feira, os deputados já começam a circular por aqui. Jornalistas, vários jornalistas estão aqui também já apostos tão cedo, na expectativa da chegada do presidente Jair Bolsonaro e também que a gente possa conhecer finalmente a íntegra desse texto de reforma da Previdência que está sendo aguardado. Os jornais já adiantam aí alguns pontos, né? Cidade mínima que deve ficar nos 61 anos para homem e 56 anos para as mulheres. A transição para os servidores deve começar dos 60 para homens e 55 para as mulheres, até chegar nos 65 para homens e 62 para as mulheres, mas isso tudo ainda precisa ser confirmado aí com a chegada de fato desse texto, com a entrega que deve ser feita então pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem está aqui com a gente vai conversar, já repercutir esse clima, essa expectativa, são os deputados Felipe Barros, que é do PSL do Paraná, e o deputado Jorge Sola, que é do PT da Bahia e está aqui com a gente. Deputado Felipe, bom dia. Essa reforma chega aí numa semana conturbada, houve aí a demissão do ministro-chefe lá, secretário da Presidência da República. Como fica, qual que é a expectativa do governo para a chegada e a recepção desse projeto aqui na Câmara dos Deputados? Bom dia, Carol. É um prazer para mim poder participar com vocês desse programa da TV Câmara. Na verdade, há um consenso hoje na sociedade e acredito que até no próprio parlamento, diversos partidos que não estão na base, mas que já declararam que são favoráveis à reforma da Previdência. Então existe um consenso hoje de que a reforma ela é necessária, que nós precisamos aprovar a reforma para que o Brasil possa crescer nos próximos anos e para que os investimentos necessários possam ser feitos. Então, as crises, se é que podem ser chamadas de crises, que ocorreram nessa semana, na verdade já foram solucionadas. O ex-ministro Bebiano foi demitido, isso já já deu um ponto final nesse aspecto. Ontem nós não entendemos a rejeição do decreto presidencial como uma derrota, nós entendemos como algo natural da democracia. O presidente está aqui, ou esteve aqui no parlamento durante 7 mandatos, então respeita a decisão soberana dos deputados. Deputado Jorge Sola, vamos começar falando, a gente fala sobre a votação do plenário daqui a pouquinho, que a gente até vai ver uma matéria juntos. Vamos começar falando da expectativa para análise da reforma da Previdência. Como que é o posicionamento da oposição nesse momento? Rejeição? Tem alguma coisa que precisa ser feita? Carol, nós precisamos fazer muito, né? A primeira questão que tem que ficar bem claro para a população é que nenhum país desenvolvido no mundo moderno custeia a Previdência só com contribuição dos empregados e empregadores. Na Europa, 50%, 60%, até 70% do custeio vem dos impostos. Esse é o primeiro aspecto importante. Então, é natural, e a nossa Constituição de 88 já previa que o custeio da Seguridade Social também é feito com impostos. Segundo aspecto, o valor que hoje vem dos impostos para completar o pagamento da Previdência, bastaria 2 medidas para você jogar lá para baixo. Primeira, pagar impostos às multinacionais do petróleo. É um negócio absurdo que o governo Temer fez. 1/3 do gasto da Previdência Social que vem de impostos, ele seria custeado apenas com essa medida, obrigar as multinacionais do petróleo, que estão levando o nosso petróleo a preços irrisórios, a pagar impostos. Segunda medida importante que precisava ser feito, que o Brasil é um dos raríssimos, só tem 2 países no mundo que ocorre isso, pagar imposto, lucros e dividendos. Quem ganha na Bolsa, Felipe, quem ganha nas empresas, não paga imposto nesse país. Então nós não podemos penalizar o trabalhador que ganha o salário mínimo, fazer com que ele trabalhe até morrer sem se aposentar, para garantir os lucros exorbitantes das multinacionais do petróleo e de quem ganha na Bolsa e ganha com grandes empresas. Deputado Felipe, bastaria isso? Bastaria tentar cuidar dessas questões que o deputado falou ou a reforma da Previdência, de fato, na Previdência é necessária? Na verdade, ela é necessária. Isso que o deputado Jorge Sola disse não basta e tampouco concordo com essas afirmações, até porque nós tivemos uma mini-reforma na gestão do Lula. Então há um consenso, ou houve um consenso, inclusive por parte da oposição, na época em que Lula e Dilma estavam à frente da presidência, de que era necessário reformar, tanto é que foi feita uma mini-reforma. Agora o fato é o seguinte, hoje a Previdência ela é feita
para arcar com os custos dos privilégios do alto funcionalismo público, do Poder Judiciário, do Ministério Público, ou seja, os mais pobres pagam a aposentadoria daqueles que detêm mais privilégios na sociedade. É esse modelo que nós queremos rever. O presidente, inclusive, tem dito que não é uma reforma da Previdência, é uma nova reforma, é uma nova Previdência, melhor dizendo. É um novo modelo de Previdência que ele pretende apresentar hoje para o Parlamento, em que acabe-se os privilégios e que aqueles mais pobres tenham a condição de se aposentar. Porque se essas pessoas fossem se aposentar hoje, não teria mais dinheiro para arcar com a aposentadoria delas. Deputado Sola, na Previdência em si, tirando aí dívida, tirando a injustiça tributária, qualquer que seja, na Previdência, a oposição acha que alguma coisa precisa mudar? Carol, eu vou concordar com o deputado Felipe. Os militares têm uma aposentadoria média de R$11 mil, os juízes de R$25 mil. E o trabalhador que vai pagar a conta, eu concordo plenamente, se a proposta que vier aqui para casa for acabar os privilégios dos militares e do judiciário, terá o voto da oposição, não tem a menor dúvida disso. O problema é que nós não podemos manter os privilégios fazendo com que o trabalhador perca o direito de se aposentar. Isso nós não podemos concordar de jeito nenhum. Não vamos concordar em acabar o direito do trabalhador rural se aposentar. Não vamos concordar em desvincular a base, o piso da aposentadoria do salário mínimo. Não vamos concordar em que o BPC, que é chamado às vezes erroneamente de aposentadoria, mas é um benefício da assistência social para quem não se aposenta e chega a determinada idade, perca o seu poder de compra. Isso a gente não pode concordar de jeito nenhum. Vamos falar um pouquinho, então, da sessão de ontem no plenário. Houve essa votação, né, na terça-feira, o plenário da Câmara aprovou a suspensão do decreto do governo Bolsonaro, que mudou as regras para o sigilo de documentos públicos. Então, esse decreto foi derrubado ontem aqui pelo plenário da Câmara. Vamos dar uma olhadinha, a gente acompanha com a repórter Dini Moraes. O decreto permite que pessoas que ocupam cargos em comissão classifiquem informações públicas como secretas ou ultrasecretas. São aquelas que ficam inacessíveis à população por 15 ou 25 anos. Até então, essa classificação só podia ser feita por presidente e vice-presidente da República, ministros, comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas no exterior. Quando o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, assinou o decreto, ele disse que iria diminuir a burocracia. Mas as mudanças não foram bem recebidas pela maioria dos deputados, vários inclusive de partidos considerados da base governista. Eles entenderam que as mudanças facilitam o sigilo de documentos e, com isso, diminui a transparência governamental. É preciso debater melhor, enquanto a esquerda vem com esse discurso de falta de transparência e nada disso existe. Queremos mostrar que o decreto apenas limitou a possibilidade que já existia na lei. Aqui o partido PSL e a base do governo, todos unidos pela transparência, pela democracia. Esse decreto não busca aumentar o rol daqueles que podem declarar os documentos como secretos ou ultrasecretos. Pelo contrário, a Lei de Acesso à Informação já permite essa delegação. O decreto, ora em debate, não está ampliando o rol daqueles que podem declarar documentos como secretos ou ultrasecretos. Pelo contrário, está limitando, está dizendo quem pode declarar esses documentos como ultrasecretos. Mas as mudanças não foram bem recebidas pela maioria dos deputados. O que no nosso sentir está acontecendo é que o decreto abriu para uma quantidade muito grande de servidores que podem ser delegados, na forma da lei, a classificar como secreto documentos. No nosso sentir, houve um certo exagero do governo. Esse decreto realizado pelo governo permite que mais de 1.600 funcionários, cargos comissionados, com subordinação política, possam assinar documentos que só serão de conhecimento do nosso povo daqui a 15 ou 25 anos. Nos dias de hoje, isso é inaceitável. A suspensão do decreto foi encarada por alguns partidos como uma derrota para o governo Bolsonaro. O tema da proteção do sigilo dos dados é um tema difícil, né? E acho que isso unificou líderes, vamos dizer assim, de campos, não vou dizer da base, porque não se declararam da base ainda,
tirando o PSL, não vejo nenhum outro partido que tenha se declarado da base ainda. Mas partidos, vamos dizer, ideologicamente mais à direita, mais à esquerda, entenderam que era um decreto minimamente polêmico. Tomaram essa decisão. Tanto não é uma coisa contra A ou B, que agora começamos a votar o cadastro positivo, votamos o destaque mais difícil e tivemos uma importante, o plenário teve, do meu ponto de vista pessoal, não como presidente da Câmara, uma importante vitória num tema que vai ajudar a redução da taxa de juros no Brasil. Essa votação é sobre um ponto da proposta que muda o cadastro positivo, aquele cadastro de bons pagadores. É que o plenário manteve no texto que não será violação de sigilo quando os bancos de dados, como o SPC e Serasa, tiverem acesso a dados financeiros e de pagamentos dos brasileiros. Hoje isso não é permitido. Por isso, era um dos grandes pontos de discussão do projeto. O que eles querem, senhoras e senhores, é fortalecer um mercado de venda de informações. É isso que está em jogo. O deputado da época e hoje presidente da República, Jair Bolsonaro, foi ele quem disse que as informações dos contribuintes brasileiros não estariam asseguradas se essa matéria viesse a ser aprovada. Será quebrado o sigilo bancário? Não. Se um gerente comunicar para alguém, é crime. Se um banco cumprimentar, é crime. Isso está sendo mantido, que os grandes bancos informarão que o deputado Peronde é um mau pagador, o João da Silva é um mau pagador. Isso vai melhorar o sistema de crédito. A proposta que torna automática a inclusão de todos os brasileiros no cadastro positivo ainda não terminou de ser votada. Ainda faltam ser avaliados 9 pedidos que os partidos fizeram para mudar o texto principal aprovado em maio do ano passado. A expectativa é que a votação continue nesta quarta-feira. Deputado Sola, a gente já fala também sobre o cadastro positivo, continua a votação hoje, mas sobre o decreto que foi derrubado ontem, esse resultado surpreendeu? Olha, eu diria a você que nós precisamos voltar a prezar a verdade. O decreto, ele estendia para mais de 1.000 cargos comissionados o poder de tornar informações sigilosas. Você imagine o que isso representa. Então, estariam voltando ao tempo da ditadura. Eu assisti à época em que, acabando a ditadura, queimaram os arquivos na Força Aérea em Salvador para não tornar público o que fizeram. Nós não podemos permitir acabar conquistas importantes da nossa sociedade, como a lei de transparência, com obrigação. Quem ocupa um cargo público não pode fazer reunião secreta, como o Moro fez com a Taurus. É obrigação tornar pública a sua agenda, tornar públicas as decisões. É um absurdo, tanto é um absurdo que dos 57 parlamentares que votaram para fazer com que a corrupção vá para baixo do tapete, apenas 7 foram de outros partidos, 50 foram do partido presidente. Foi uma derrota flagrorosa que o governo tomou e vai tomar outras, porque medidas dessa natureza não irão prosperar em nosso país. Deputado Felipe, qual que era a justificativa desse decreto? Como é que o senhor encara esse resultado de ontem? Nós encaramos, nós do PSL, de uma maneira muito natural. A democracia é isso. O parlamento entendeu por revogar o decreto feito pelo vice-presidente da República e decisões do plenário se cumprem. Agora é importante a gente destacar que se há um governo que prioriza, e tem feito isso diariamente, que prioriza a transparência, é o governo Jair Bolsonaro, que tem aberto as caixas pretas do BNDES, fechadas nos últimos anos, com empréstimos milionários para diversos países que ninguém sabe quais foram as condições. Quem tem mostrado para a sociedade inúmeros contratos feitos, muitos sem licitação, como por exemplo aquele demonstrado e revogado pela ministra Damares Alves no Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Ou seja, nós priorizamos a transparência. Aliás, o nosso presidente fez campanha com o lema "Conhecereis a verdade vos libertará". Agora nós entendemos, em relação ao decreto, e essa é uma questão jurídica, que a lei de acesso à transparência, ela já permite a delegação. Ela já permite, só que o decreto que regulamenta essa lei não estipulou quais são as autoridades que podem fazer que podem receber essa delegação. O decreto feito antes do governo Bolsonaro proibia a delegação. Ora, um decreto não pode ir contra uma lei.
Então, se há algo que é ilegal, é o decreto que estava válido antes do governo Bolsonaro. O que o governo Bolsonaro quis fazer foi justamente especificar quais eram aquelas autoridades que poderiam receber a delegação para declarar, então, os documentos secretos ou ultra secretos. Na verdade, nós estamos restringindo, limitando o número de autoridades com essa possibilidade. Essa análise já foi feita aqui na Câmara, mas ainda precisa passar pelo Senado. E essa discussão em plenário não foi o único destaque do dia de ontem, não. Ontem também teve muita movimentação por aqui, quando o ministro Sérgio Moro veio aqui à Câmara também trazer aí o anteprojeto, né, trazer esse pacote que está ficando conhecido como pacote anticrime. Vamos conferir como é que foi. Uma comitiva de 6 ministros veio entregar os 3 projetos de lei anticrime ao presidente da Câmara dos Deputados. Eu tenho recebido diversos parlamentares, ministro Ônix igualmente, todos os ministros têm recebido parlamentares. Eu estive aqui na Câmara, no Congresso, antes mesmo do projeto ser apresentado, para explicá-lo aos parlamentares e resolver dúvidas. E assim por diante, nós estamos totalmente disponíveis para dialogar. O trabalho do parlamento é o trabalho do debate, né? E nós estamos prontos para o debate. Sérgio Moro tinha apresentado uma primeira versão das medidas anticrime no início de fevereiro. Diante da repercussão, fez mudanças. Por exemplo, a pedido de parlamentares, separou a criminalização do Caixa 2 em um projeto específico também incluído no pacote. Havia um sentimento de que o Caixa 2 é um crime grave, de fato é grave, mas não é tão grave como o crime organizado, homicídios e corrupção. E houve uma, vamos dizer, reclamação para que não fosse tratado juntamente com essas outras condutas delitivas mais graves. É uma reclamação compreensível e foi acolhida, foi aceita. O presidente da Câmara disse que não haverá resistência a votar o assunto. Os Caixa 2 a gente já votou em 2016, é um assunto que pode ser votado a qualquer momento. Esse assunto não é problema. Deputado Felipe, a gente encara aí, antes da gente começar a falar no mérito desse projeto, né, uma coisa bem nova, que é a apresentação de 2 projetos importantes e prioritários para o governo, apresentados ao mesmo tempo aqui para a Câmara. Qual que é a estratégia? A estratégia é de fato que os 2 caminham ao mesmo tempo, um vai começar a tramitar antes? Como é que o senhor vê isso? Na minha opinião, os 2 podem caminhar em conjunto. Claro que nós temos a urgência da reforma da Previdência para ser discutida e votada por essa casa, mas na minha visão não há impedimento, não há óbice algum em tramitar esses 2 projetos juntos. Esses 2 projetos são anseios da sociedade. O combate ao crime organizado, o combate à corrupção, foram compromissos de campanha, anseios da sociedade brasileira e que por isso, então, foi priorizado apresentar esses 2 projetos logo nesse primeiro mês de trabalhos legislativos. E sua opinião sobre o mérito do projeto em si, esse fatiamento em 3 projetos diferentes, a Caixa 2 fora do que seria inicialmente o projeto principal? Veja, essa foi uma decisão do nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na minha opinião, poderiam ter sido colocados todos dentro do mesmo projeto, como havia sido apresentado por a Câmara dos Deputados na semana passada, mas essa foi uma decisão política que não há óbice nenhum na tramitação. Se, de fato, haverá o fatiamento, os projetos caminharão com uma tranquilidade nessa casa. Como o presidente Rodrigo Maia disse, já são assuntos que foram debatidos por essa casa, alguns já foram inclusive votados. Nós precisamos combater a criminalidade, nós não podemos continuar com 60 mil homicídios por ano, esse é o número de um país em guerra, nós estamos em guerra no nosso país. Nós precisamos endurecer as penas, nós precisamos fazer uma reforma do nosso Código de Processo Penal, do nosso Código Penal. Esse é o anseio da sociedade. Por isso que, claro que haverá discussão, tem que haver discussão em relação a esses temas, mas certamente, na minha opinião, os projetos têm tudo para ser aprovados. Deputado Sola, ontem mesmo aqui no jornal a gente entrevistou deputados de oposição que se disseram favoráveis a esse pacote anticrime em muitas dessas medidas. Qual que é a análise que o senhor faz desse projeto? Olha, eu acho que, primeiro, você falou pacote, é um pacote que reúne algumas medidas possíveis de serem aprovadas e outras que são absurdo, né? Você dá salvo-conduto para matar, a gente não pode permitir aprovar uma coisa dessa natureza. Agora, eu acho que o ministro Sérgio Moro deveria começar combatendo a corrupção, garantindo que Queiroz apareça e seja ouvido, que o Flávio Bolsonaro seja ouvido, porque quer corrupção maior do que roubar dinheiro de assessores parlamentares durante anos a fio?
O patrimônio da família Bolsonaro não se explica pelo salário de parlamentares. Isso tem que ficar muito claro. As provas estão aí, não é convicção, não. Provas, dinheiro na conta da primeira-dama, dinheiro na conta dos filhos. O crime organizado, as milícias do Rio têm que ser combatidas. Nós não podemos tergiversar sobre isso. É um absurdo que o filho do presidente da República não só foi na cadeia levar um prêmio para o chefe da milícia, como botou a mãe e a esposa do chefe das milícias como suas assessoras. Que país é esse que nós estamos vivendo, que o presidente da República e sua família acobertam o que há de pior da corrupção, do crime organizado em nosso país? Nós não podemos tergiversar sobre isso. Nós exigimos e diariamente iremos cobrar. Cadê o Queiroz, Sérgio Moro? E outra coisa, Caixa 2, você que sempre disse que Caixa 2 era pior do que enriquecimento ilícito, agora separa, claro, tem que separar, porque você é ministro, graças a ter botado na cadeia, tirado do páreo o presidente que ganhou a eleição, foi premiado com o ministério, e mais, esse governo é o maior escândalo de Caixa 2 que já houve. Nenhuma criança no Brasil, nem o Reino Mineral acredita que o presidente foi eleito com a campanha de R$2 milhões. Foi um Caixa 2 absurdo, escandaloso, por isso o Sérgio Moro tem que tratar o Caixa 2 separado, senão o seu chefe não vai gostar, né? A retirada do Caixa 2 do tema principal, deputado, se justifica para facilitar a aprovação dos projetos, é isso? Foi um pedido feito por parlamentares dos partidos da oposição, por partidos do PT, que sempre estiveram acostumados, estão acostumados a cometer essa prática, né? Basta nós vermos a Operação Lava Jato, basta nós vermos quantos petistas, quantos tesoureiros do Partido dos Trabalhadores estão atrás das grades. Basta nós lembrarmos a declaração de Palocci na semana passada, em que ele afirma que Dilma foi eleita com dinheiro de propina enviado do exterior para o Brasil. Né? Então nós precisamos discutir o Brasil, mas discutir o Brasil com seriedade. Nós precisamos, e faz parte da democracia, termos oposição. Isso é normal, mas nós precisamos de uma oposição responsável. As falas, muitas vezes, dos parlamentares do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, me lembram na década de 90, quando o Partido dos Trabalhadores se colocava como o arauto da moralidade, quando, na verdade, estava preparando o terreno para que pudesse assumir o país e aparelhar a máquina pública e cometer a maior roubalheira já vista na história desse Brasil, que foi descoberto agora graças ao juiz Sérgio Moro, que virou ministro da Justiça e que continuará combatendo a corrupção, continuará combatendo seja onde for, tanto é que pela primeira vez na história do nosso país, o presidente pediu uma investigação no nosso próprio partido, no PSL. Eu preciso interromper porque a gente vai para o estúdio, o presidente da Câmara está chegando nesse momento, eu agradeço os deputados pela presença aqui com a gente.